Bom dia a todos, que Deus possa nos abençoar. Mais uma manhã de oportunidade, de aprendizado. Nós estamos aí refletindo sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das bem-aventuranças, aqueles que são misericordiosos. O Evangelho está sempre nos convidando à reflexão, do exercício da compreensão, da tolerância, do perdão, do não julgamento, esse exercício diário que ele nos chama a todo momento que a gente lê e a todo momento que a gente começa a refletir nas mensagens trazidas para os espíritos, como nesta manhã, essa instrução do Espírito José, que foi uma instrução dada em 1863, intitulada A Indulgência. Ele nos convida a sermos indulgentes. Ele logo inicia, nesse segundo parágrafo, dizendo para a gente que a indulgência é exatamente não olhar os defeitos, as falhas, os erros do outro, o que ainda é muito difícil para a gente, É muito difícil o não julgamento. Eu comecei nessa reflexão e fui buscar no dicionário qual era o sentido mesmo da palavra indulgência. O dicionário ele trouxe que indulgência é você ser tolerante, que indulgência é você ser misericordioso, que indulgência é você saber perdoar, que indulgência é você ter clemência. E Palhano Júnior, no Dicionário de Filosofia Espírita, ele se aprofunda mais. Ele diz que clemência, misericórdia, tolerância, benevolência, perdão, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar pelos seus irmãos. Todo homem deve alimentar pelos seus irmãos. Em humildade, em perdão das ofensas e ainda esclarecendo ao ofensor para que ele supere a sua infantilidade espiritual. Só nesse trechinho, a gente começa a observar assim: clemência, perdão que o homem deve ter para com os seus irmãos. Eu não consigo ainda olhar o outro como meu irmão. Então, como ser indulgente? Como ser indulgente se eu ainda não consigo deixar de julgar? Se eu ainda verifico o cisco no olho do outro e não enxergo a trave que está diante dos meus próprios olhos? Como no decorrer do estudo mesmo desse capítulo aqui. Se eu não consigo sacrificar os meus próprios vícios de orgulho, de egoísmo, de maledicência, se eu não consigo me reconciliar em uma falha apenas do outro, o outro eu ainda vejo como outro, eu não consigo enxergá-lo como meu irmão de caminhada, que tem seus erros, que tem suas falhas, assim como eu também tenho. Então, como ser indulgente, como trabalhar essa indulgência, que quer dizer tolerância, que quer dizer perdão, que quer dizer não julgar, que quer dizer que eu tenha que ter para com o outro, que é meu irmão, um olhar diferenciado. Na realidade, quer colocar diante de mim um espelho. O olhar que eu tenho para com o outro é um olhar que eu tenho que ter para comigo mesmo, O perdoar as ofensas, aquela pedra que vai lá fundo, quando ele te apedreja, e que você comece a trabalhar esse apedrejamento dessas ofensas, dessas maledicências, como um meio para que você possa ajudar ele a superar a infantilidade espiritual. Aí eu comecei a analisar
Como ser indulgente se eu ainda carrego dentro de mim todas essas imperfeições ainda, né? Como ser indulgente se eu sou a própria infantilidade espiritual? Então a gente começa a analisar que a indulgência é um grande trabalho, um grande degrau ainda que nós temos para vencer. É começar a sair de nós mesmos e a verificar que o outro é meu irmão. É verificar que todos nós que estamos aqui, né, não, em qualquer condição financeira, raça, qualquer credo religioso, todos nós somos criados, né, por um Pai misericordioso que tem indulgência para comigo, porque eu sou falível, eu sou cheia de erros também, com tantas imperfeições. Por isso a gente tem aí, né, um ciclo de reencarnações, justamente para nos ajustarmos com a lei. O Pai, que é o Criador, não me cobra tanto como eu cobro do outro, que é meu irmão. Então, a mensagem de hoje, né, essa instrução que o Espírito José está nos trazendo, é de uma reflexão profunda da análise de nós mesmos perante a nós mesmos, né? Como eu verifico aquela ofensa recebida? O que eu falo, o que eu faço, como eu venho refletindo e analisando e criticando e desprezando, né, aquele próximo, mais próximo de mim, que é meu irmão de caminhada. Kardec perguntou aos espíritos, na questão 886, né, como Jesus entendia a palavra caridade, né? O verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus. Os espíritos responderam que caridade era benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, a indulgência também é um trabalho de caridade. Indulgência ainda tão difícil para nós, porque nós ainda apontamos, nós ainda julgamos, nós ainda vivemos falando do outro, né? Porque a posição ainda que nós nos encontramos, uma posição ainda em um estágio evolutivo mais baixo, é muito mais cômodo para mim falar do ato, da atitude, do erro do outro, do que eu ter que elogiar o que ele faz. Porque, na realidade, é uma fuga que eu vivo fazendo de mim mesma quando eu começo a analisar o erro do outro, o que ele faz, a maneira dele falar, uma atitude dele. É uma fuga de mim. Eu não quero analisar a minha atitude diante de tal situação. Será, como ele disse aqui mesmo, né? Deixa eu pegar o item aqui. Quando vos lançais a crítica, que conclusões se devem tirar de vossas palavras? Então, quando eu começo a criticar, quando eu começo a analisar o defeito do outro e eu quero falar, que conclusão eu chego? Na realidade, a reflexão que ele está nos trazendo aqui, quando eu censuro o outro, quando eu falo o que ele fez, o que ele deixou de fazer, né? Eu vou verificando o quê? Que eu falo de mim mesma, que eu apedrejo a mim mesma. Porque quando eu estou verificando esse defeito no outro, na realidade eu estou fugindo de olhar a mim mesmo. E ele começa a nos chamar a atenção, e vós que censurais, não tereis feito o que reprovais, e portanto, será que essa atitude sua não é mais severa do que aquele irmão de caminhada? Então, ser indulgente é uma virtude que caracteriza, na realidade, o verdadeiro cristão.
Porque você ser indulgente é você ter que compreender, é lançar um olhar para o outro, no sentido de que ele também erra como eu erro. É você pegar aquela pedra que te lança, né? E ao invés de você guardar como mágoa, você começar a fazer uma construção melhor de si mesmo. Ainda é muito difícil para a gente. Ainda é difícil, né? É verificar no defeito do outro, não falar, não julgar, não ofender, mas verificar que aquele defeito nele ali, eu posso, através da autoridade moral, falar sim, no intuito de ajudá-lo a se reconstituir, a fazer daquele erro uma lição, mas não porque o escândalo, ele não é necessário, mas ai daquele que provocar o escândalo. É necessário, muitas vezes, a gente repreender o mal? Com certeza. Mas esse repreender, muitas vezes, é interpretado pela gente na fofoca, na crítica, na maledicência, no desprezo, né? Não no sentido de educar. A indulgência também, ela está ligada ao amor que disciplina. Ser indulgente não quer dizer que eu tenha que acobertar o erro do outro. Não é isso que o Evangelho traz para a gente. Mas que eu não critique, que eu não venha a denegrir a imagem do outro, que eu possa conseguir trabalhar e mostrar para ele que ele pode se superar. A indulgência, ela vem trabalhar conosco, essa virtude, ela vem mostrar para a gente que eu verifique primeiro a mim e que o erro do outro, eu poderia muitas vezes, me colocando no lugar dele, né, fazer muito pior. É o sair de si mesmo e verificar o que eu posso fazer de melhor para ajudá-lo. É sair das críticas, é sair daquela condenação, é sair daquele desprezo que a gente faz, né, com o outro, né, nos próprios noticiários, quando a gente já começa a julgar aquela atitude insana, no nosso próprio dia a dia, quando a gente vê, ouve e quando a gente fala. É isso que ele está hoje nos chamando a atenção, para que possamos evitar os comentários, evitar falar no sentido de ferir, de prejudicar o outro, evitar fazer observações que venham até enaltecer o erro do outro. As observações que devemos fazer são observações que possam fazer o outro caminhar. Se o pai é indulgente com as minhas atitudes, com os meus atos, por que eu não posso ser indulgente para com o meu próximo? A grande questão é que trabalhar a indulgência, eu tenho que trabalhar tudo aquilo que eu comentei no início, que está no Evangelho. O não julgamento, né? A parar de olhar o cisquinho que está no olho do outro, a começar a enxergar a trave, os defeitos, as falhas, os erros que eu carrego, a começar a sacrificar os meus próprios vícios, o meu orgulho, as minhas palavras maledicentes, os meus pensamentos, porque muitas vezes a gente diz, eu não faço, mas eu penso. Então, os pensamentos, a partir do momento que eu começar a trabalhar esse não julgamento, esse parar de olhar o outro, essas questões do perdão, eu vou começar a trabalhar a indulgência. E ela não está tão longe, porque a gente tem a oportunidade hoje de termos o Evangelho. Nós precisamos ter a coragem de nos analisarmos e aprofundarmos no verdadeiro. Quem
sou eu? Quem sou eu? Naquele momento que eu estou sendo ofendida, o que eu posso fazer com aquela ofensa? Né? Guardar e transformar lá em mágoas que futuramente, né, vai mexendo com as células físicas e isso vai nos deixando cada vez mais doentes, infelizes e sem saber o motivo. Na realidade, é aquela ofensa que eu peguei para mim. Como trabalhar isso? Né? Como pegar essa ofensa e começar a trabalhar e passar essa ofensa, vamos dizer assim, né? Lapidar essa ofensa e fazer com que ela seja não uma ofensa, mas uma lição. Ainda é difícil, muito difícil. Mas o Evangelho está aí, nos fazendo esse convite diariamente. E nessa reflexão eu comecei a lembrar, que também está no próprio capítulo 10, onde João narra para a gente a postura de Jesus diante da mulher adúltera. Uma lição de indulgência. Quando os escribas e os fariseus, né, levaram a mulher adúltera para, né, ouvir a opinião de Jesus, na realidade uma armadilha também, porque na realidade eles queriam era denegrir Jesus. E aí eles levam a mulher adúltera até o Mestre Jesus para ouvir se ele também condenava aquela mulher pelaquela atitude. Jesus em nenhum momento condena, censura, critica o seu procedimento, a sua vida. Em nenhum momento ele a trata com desprezo, em nenhum momento Jesus pede a ela o arrependimento. Simplesmente ele nos traz ali nessa passagem uma lição de indulgência como dever que todos nós devemos ter. Ele se limita apenas a dizer, né, quando levada ela ali ao questionamento do julgamento, ele simplesmente diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, corrija o erro, falar, criticar, que autoridade moral eu tenho para isso. Foram se retirando um após o outro. Foi saindo do mais velho, dos mais experientes, né? Dos que tinham uma bagagem maior, até os mais novos. E não ficou nenhum. E Jesus pergunta a ela: onde estavam aqueles que te condenavam? Não ficou nenhum para condenar. Nesse momento, ele limita apenas a dizer: eu também não te condeno. E mostra para ela que existia uma vida nova, uma nova oportunidade, uma oportunidade de recomeçar. E aí eu refleti na indulgência desse mestre, aonde não apontou, aonde ele não discriminou, muito pelo contrário, né? Levou a reflexão de que diante daquelas atitudes ela podia o quê? Recomeça a partir de agora. E é esse convite que ele está sempre nos fazendo e sendo indulgente para conosco mesmo. Porque assumiu o comando desse planeta como governador, né? Sendo indulgente para conosco, não nos apontando, apedrejando, julgando, dizendo ao Pai que ficará conosco até a consumação dos séculos. Então, quem somos nós? Quem somos nós, né? Para julgar, para falar, para questionar, para denegrir, para desprezar o outro. Essa reflexão
essa reflexão que a gente tem que começar a fazer para começarmos a trabalhar a indulgência, para poder adentrar nessa virtude que, como ele diz aqui, virtude, sentimento doce e fraternal que cada um deve ter uns para com os outros. Exatamente a indulgência que, na maioria das vezes, a gente não consegue interpretar, a gente não consegue vivenciar, justamente porque a gente vive fugindo de nós mesmos. E ele vai mais além. Ele diz que devemos ser indulgentes uns para com os outros, mas ele não diz que devemos ser indulgentes conosco mesmo. Na maioria das vezes, nós somos benevolentes, bons, né? Vivemos passando, colocando um pano por cima dos nossos erros, né? E somos muito severos com a atitude do outro, com os erros dos outros. Ele aqui diz o contrário. Ele diz que conosco, nós não temos que ser indulgentes, porque a gente acaba tampando os nossos defeitos, as nossas imperfeições, e nós acabamos persistindo no mesmo erro. Ele faz um convite, sim, sede indulgente para com o outro, compreenda, tolere, não acoberte, mas discipline, eduque, mas seja severo convosco mesmo, pois somente dessa forma, quando começar a observar as suas próprias atitudes, é que você vai poder avaliar e corrigir os seus desvios, as suas falhas. É o colocar o espelho diante de nós mesmos e analisar as nossas atitudes. Usar a indulgência com todos, usar esse sentimento fraternal, esclarecendo e estabelecendo não limites, não condições, mas estabelecendo a disciplina, estabelecendo o amor, o auto-perdão, o não julgamento. Então, a gente pode, desde agora, começar a trabalhar essas questões, evitando falar do outro, evitando críticas, evitando olhar o que o outro faz ou deixa de fazer, né? E aquelas atitudes, né, que muitas vezes a gente vê do outro como errada, que a gente comece a trabalhar a nossa autoridade para poder ajudar o outro a sair do estado, conforme Palhano diz, da infantilidade espiritual, para que ele também possa, como nós, porque nós estamos sequiosos de felicidade, de amor, nós estamos tão carentes de amor que a gente não consegue analisar e verificar que a felicidade e o amor estão à nossa disposição. A partir do momento que eu começar a praticar a caridade, que eu começar a ser indulgente com o meu próximo, a começar a não julgar, a começar a analisar e a exemplificar as atitudes do Mestre Jesus, como o caso da mulher adúltera, e como um caso também que me veio agora, que uma vez foi contada, de uma jovem que vendia essências, né? E ela, na sua sensualidade, ela conquistava e fazia suas vendas usando a sensualidade, a parte física, para que vendesse essas essências. E ela foi oferecer essas essências ao Mestre Jesus, usando lá a sensualidade. Só que ali, né, não fluiu o que ela queria. E ela ficou a indagar a si mesma, por quê? Ela encantava tantas pessoas com seu sensualismo, e por que ele não ficou encantado com aquele sensualismo dela? Os anos se passaram, né? E o físico, ele foi indo embora, ela foi envelhecendo. E ninguém mais procurou as suas essências. Ela ficou lá,
né, sem ter essa procura. E nesse momento, ela encontra com o Mestre Jesus. E ele ali, reconhecendo, porque ele conhece a todos nós, ele chama para perto dele, na condição que ela estava, e diz para ela: você pode vir para junto de mim, para junto do meu coração. Em uma atitude de indulgência, sem olhar também o que ela fazia, o que ela deixou de fazer, o estado dela, mas numa atitude de amor, de compreensão, que nós podemos começar a trabalhar dentro de nós, nos colocando no lugar do outro, na necessidade que temos de ser indulgente para com o outro, pois temos a necessidade de que o outro também seja indulgente para conosco mesmo. Joana de Ângeles, através de uma mensagem psicografada por Divaldo, ela diz que passemos a olhar o ofensor como aquele que acusa na sua rebeldia, ele também tem a necessidade de indulgência porque ele está infeliz. Que aquele que sorri diante das dores dos seus adversários, ele está no desequilíbrio. Que aquela criatura que ainda é ingrata, que não consegue reconhecer o que lhe foi feito, ela está ainda em uma atitude de enfermidade moral. Então, o convite que ele está nos fazendo é que a gente comece, por mais difícil que seja no momento, né, a verificar que os erros, as atitudes do outro, ela possa ser transformadas em atitudes melhores, porque é disso que nós precisamos, né? Ao invés da gente parar e começar a criticar governo, patrão, o familiar, que nós comecemos, né, a orar por ele. Ela diz aqui que nós comecemos a trabalhar o sentimento mais elevado, chamado de indulgência, que esse sentimento, ele pode e deve ser desenvolvido no coração de cada um de nós, porque a indulgência, ela caracteriza a compaixão, ela demonstra para com o outro um carinho, o amor que o Mestre tem para com todos nós. Ela permite que nós perdoemos as ofensas que nos atingem. Ela diz que se alguém se mostra como um acusador cruel, ele está na sua necessidade de se ter indulgência. É um comportamento que evidencia a infelicidade dele, que é aquele que esmaga o fraco, que encontra sobre sua dependência, aquele que se acha e que se faz opressor, ele necessita também de dose de indulgência. Seu transtorno emocional é capaz de enlouquecer. Aquela pessoa que se alegra com o sofrimento daquele que elegeu como seu adversário, perseguindo sem trégua, ele também está num desequilíbrio, precisando, com certeza, de indulgência. E ela traz aqui no final que o Mestre jamais necessitou da indulgência de ninguém. Consciente que temos da nossa libertação dos nossos erros e da ruptura de algemas que precisamos fazer dos instintos mais selvagens que ainda nós trazemos, né? Apesar de ser um processo lento, Jesus jamais se irritou e desanimou com cada um de nós. Então, que a gente comece a refletir que o Mestre pegou a sua cruz e plantou no monte da adversidade humana, sem queixas e sem lamentações. Perdoou de forma incondicional a perversidade daqueles que o haviam recebido dele, seu inefável amor, que fomos nós mesmos. Sem cobranças, sem lamúrias, exemplificando de modo inquestionável a virtude que nos concita a exercer e a conquistar.
Então, na realidade, a gente vai verificando que não é o outro que precisa de indulgência. Somos nós que precisamos da indulgência do outro para conosco. Somos nós que precisamos superar a nossa infantilidade espiritual. Então, que nós possamos ter a coragem de nos olharmos, né? Que nós possamos ter a coragem de nos analisar para que a gente possa conseguir, né, subir o degrauzinho, começar a subir o degrauzinho de encontro ao Mestre Jesus. E tudo isso depende da gente. E nós temos uma força que nós não conseguimos muitas vezes mensurar de onde ela vem. Mas é só a gente lembrar que Jesus, o nosso mestre, ele está ao nosso lado e ele não nos abandona. Que tenhamos coragem dessa autoanálise e que Deus possa nos abençoar hoje, agora e sempre.